Salve, salve! Muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e esse é o Clube da Bola. Seja bem-vindo! O programa tá só começando aqui na RIC TV Record. E hoje o time tá completo, uma verdadeira equipe de comentaristas e repórteres cobrindo o que acontece nos quatro cantos do estado. Os lances de Brasil de Pelotas e Figueira e também Criciúma e Goiás pela Série B na noite de ontem. Vamos conferir as derrotas de Chape e Leão na Série A. Tem Jack na Série C, Metrô e Brusque na D, na quarta divisão nacional. Tem a segundona estadual e uma matéria muito especial sobre o futebol de mesa. Esporte que surgiu de uma brincadeira, era o futebol de botão. Acabou se transformando num esporte muito sério. Quem aí já jogou futebol de botão em muita gente, eu tenho certeza. E olha só, parece que o técnico Marcelo Cabo do Figueirense mandou um recadinho pra gente, pra galera que tá curtindo o Clube da Bola. Diz aí, Cabo! Alô, galera do Clube da Bola, daqui a pouquinho tudo sobre a vitória do Figueirense em Pelotas. É isso aí mesmo, daqui a pouquinho tudo que rolou lá em Pelotas, o repórter Cleiton Ramos foi até o Rio Grande do Sul acompanhar esse jogo. E como sempre a gente começa desfilando na tela da RIC as fotos que a galera manda durante a semana. Quer participar também? É muito fácil, moleza. O e-mail é clubedabola@ricsc.com.br ou se preferir pode ser também pelo facebook.com/Clube da Bola RIC. Vamos ver as fotos que a galera mandou durante a semana e a produção separou pra gente. Tá aí, esse aí é o Clube Atlético São Francisco, o time sênior do Clube Atlético São Francisco. A galera botou aquele uniformezão ali, vermelho e branco, posou pro clique, fez a foto e mandou pro Clube da Bola. Muito legal. Tem mais fotos sim, são várias fotos que a produção separou pra gente. Tem mais uma, vamos dar uma olhadinha. Quem passou direto ali, passou uma direto, hein, pessoal? Vamos voltar? Esse aí eu conheço. Jairo Bianchini, Balneário Camboriú, havaiano. Tá deitadão ali, ele tá se recuperando. Acabou fraturando o calcanhar num acidente de moto, tá de molho, tá em repouso, mas com a camisa do time dele, o Leão. E adivinha, curtindo sempre o Clube da Bola. Melhor aí, Jairo, precisamos de ti inteirão aí. Vamos ver se tem mais foto pra gente. Essa, agora sim, voltou ali, ó. Essa foto é legal, vou dizer quem são já já. Isso aí é a diretoria do Fut7, Federação Catarinense de Futebol 7. Tá ali o Marco Antônio, que é o tesoureiro, o Gustavo Carminati, vice-presidente, o Sálvio José Rodrigues Júnior, que é o presidente, e também o Juliano Persic, diretor de arbitragem. Nos dias 4 e 5 de agosto tem competição de futebol 7 em Floripa e essa galera aí tá na organização, muito massa. Um abraço para todo mundo. Competição acontece aqui em Florianópolis. E essa foto é legal, ó. O Carlos Correia, o Pido, segundo ali segurando a câmera, e toda a galera que trabalhou na 9ª edição do Rally Transcatarina. Competição rolou durante a semana, a galera acompanha, faz imagens, faz os takes, grava tudo. E esse é o time completo ali sob o comando, sob a supervisão do grande Pido, segurando a câmera aqui de bonezinho, muito legal. Tem mais foto? Vamos dar uma olhadinha? Acho que tem sim, eu acho que a Rosana e a Larissa vão pintar na telinha e é agora, ó. Rosana e Larissa Santiago, torcedores da Chape, e a fotinho tá aparecendo ali nos arredores da Arena Condá. Velho Oeste ali atrás, o bandeirão da galera, tá aí, foto registrada também aqui no Clube da Bola. Tem mais uma, vamos colocar a tela cheia aí, agora é sobre stand-up paddle, tá aí a foto, ó. Que acontece a 3ª edição do Porto Belo Stand-Up Paddle Racer Festival. O nome é comprido, é elegante. Competição que tá rolando lá em Porto Belo. A galera que encarna aí no SUP, no Stand-Up Paddle, com certeza vai estar hoje ligadinho em Porto Belo, porque promete essa competição, esse festival. E para terminar a sessão de fotos de hoje, o time do União, que é lá de Planalto Alegre, Santa Catarina, a galera também se reuniu. O verde branco de lá, de Planalto Alegre, que legal, o time do União. Essa foi a sessão de fotos de hoje, daqui a pouco tem a foto memória com Fábio Machado, mas agora vamos ver bola rolando. A gente começa destacando a vitória do Tigre, apertada, mas que valeu 3 importantes pontos para o Criciúma na Série B. Quem traz os detalhes pra gente é o repórter Renan Mainen. Um jogo aberto com chances para os dois lados. Criciúma e Goiás não ficaram na defensiva. O Esmeraldino esteve perto de sair na frente no primeiro tempo. As Luiz fez grandes defesas na cabeçada para trás de Matheus Ferraz e quando Andrezinho rolou para Carlos Eduardo e o atacante também parou no goleiro.
Aí o Tigre respondeu com 2 bolas na trave. Maicon Silva fez uma boa jogada e encontrou o Alisson Farias livre. O chute parou no poste. Depois foi a vez de Jocinei numa pancada de fora da área. A bola ainda voltou para Alisson Farias, mas ele perdeu o lance. Veio o segundo tempo e de novo Carlos Eduardo tinha tudo para fazer. Mas o passe de Thiago Luiz não chegou para o atacante, que se lamentou. E então, numa bola parada, o gol da partida. Alex Maranhão cobrou a falta e Diego Giareta deu um leve desvio na bola. Carlos Eduardo continuava dando trabalho do outro lado. Tentou de peixinho e depois chutou cruzado. Nada dava certo. Mas o Criciúma também teve momentos bons em que o gol não saiu por detalhe. No fim da partida, Jean Carlos e Gustavo ainda tentaram chutes colocados, mas não passaram por Luiz. Mas o goleiro que chamou a atenção mesmo foi Ivan. E olha que ele estava no banco de reservas. Acabou expulso por reclamação, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Nós tivemos, no geral, mais chances, né, de fazer gols que o próprio Criciúma, mas o Criciúma foi cirúrgico, né? Depois do gol feito, se defendeu. Eu acho que a nossa equipe teve o equilíbrio para construir as jogadas, né? Em momento algum desequilibrou, só que infelizmente saímos derrotados. O resultado faz o Criciúma chegar a 9 jogos sem saber o que é perder. O Tigre já soma 20 pontos na tabela e volta a figurar entre os 10 primeiros colocados na Série B. O único ponto fora da curva nesse retrospecto recente foi contra o Paysandu no jogo em casa terça-feira. Era uma partida em que se esperava uma vitória do Criciúma dentro dessa reação tricolor dentro da segunda divisão. Não aconteceu, foi muito lamentado aquele empate, mas agora então, diante do Goiás, o Criciúma volta a vencer diante da sua torcida. Um placar apertado, é verdade, o Goiás deu um sufoco ao longo da partida, mas o Tigre soube segurar a pressão e depois fazer o gol, uma boa jogada ali, naquela bola parada do Alex Maranhão. O Diego Giareta ainda deu uma raspadinha na bola, 1-0, que está valendo goleada nessa situação em que o Criciúma precisava vencer para voltar a se aproximar do G4. Foi o que aconteceu e agora semana que vem um jogo diante do Boa na terça-feira lá em Minas Gerais e depois o Tigre volta a jogar em casa contra o ABC. Vamos ver como vai ser a próxima semana tricolor, se vai encostar de vez nessa parte de cima da tabela nesse G4. Por enquanto, tudo certo, uma ótima campanha nessa recuperação do Criciúma desde que o Luiz Carlos Vinck chegou e agora concentrar para o jogo em Minas Gerais, lá no estádio em Varginha. O mais importante é que a gente esteja próximo, no bolo. Quanto mais próximo nós estivermos, mesmo se não houver a possibilidade de chegar agora no primeiro turno ainda, depois de uma reta final a gente almejar isso, né? O campeonato ele é muito equilibrado, não dá para se descuidar lá de baixo também. Muito legal as informações do Renan Meinen, vitória do Criciúma. O Criciúma passou para a 7ª posição da tabela, mas hoje a Série B continua. O Tigre pode sim perder esse lugarzinho aí muito importante, esse degrauzinho que o Tigre subiu, ele pode acabar perdendo algumas posições. Vamos fazer o boa tarde dele, Fábio Machado tá na área. O Renan falou direitinho, o Luiz Carlos era um técnico que não chegou com muito nome no Criciúma, mas vem dando jeito, né, Fábio? Já são 9 rodadas sem saber o que é uma derrota. Muito boa tarde, Mancha, boa tarde, amigos do Clube da Bola. É verdade, sim, o comentário foi correto. É aquela história, né? Vale a pena trocar o treinador? Em algumas situações vale. O David não conseguia mais tirar nada, não conseguia mais extrair nada da equipe do Criciúma. E o Criciúma lá na zona do rebaixamento. Chegada do Luiz Carlos Vinck, foi um jogador, um grande lateral, conseguiu extrair de cada jogador, fez ali um check-up, né? Avaliou como estava funcionando o grupo, utilizou a linguagem do boleiro e o Criciúma cresceu na competição. Concordo também que na terça-feira foi um tropeço, empatar com o Paysandu realmente acabou tropeçando, senão hoje o Criciúma estaria encostado, colado no G4. Mas de qualquer forma é uma recuperação esplêndida, é uma recuperação que mostrou como, né, às vezes a chegada de uma nova filosofia, de um novo trabalho, com a mesma equipe, claro que ele trouxe o Lucão, né, que é um jogador de confiança dele, e está mostrando aí que o Criciúma, e o Luiz Carlos Vinck foi muito feliz na sua entrevista. A Série B é muito equilibrado, você não pode perder de vista ali o grupo dos 4. Fica encostado,
porque na hora do sprint, aí sim a equipe pode terminar entre os 4 primeiros e voltar para a primeira divisão. Grande vitória, o Goiás está investindo muito, trazendo muitos jogadores, Andrezinho do Vasco. Cada semana o Goiás está abrindo a carteira aí, contratando novos jogadores, e é uma equipe que vai crescer também na competição, o que valoriza ainda mais a vitória do Tigre. O Goiás comandado aí pelo Silvio Criciúma, que tem história, né? O próprio apelido ali, que é o nome dele, né? Conhecido no futebol, história com o time do sul do estado hoje, enfrentando aí o Tigre. Levou a pior, Silvio. Vamos continuar falando de Série B. O Figueirense venceu em Pelotas. O repórter Cleiton Ramos estava lá e nos conta como foi essa história. Fala, Cleiton! Tão importante quanto voltar a vencer no Brasileiro era Giovânia voltar para o Pedro. Isso sim é uma declaração de amor. Cara, eu amo ela demais, pô. Já faz ano que a gente tá separado, mas ontem à noite esse amor reacendeu e agora eu tô aqui pra voltar pra ela. Mais inspirado que o Pedrão, só o futebol do Figueirense. A campanha pode estar longe do ideal, mas a equipe é dona de uma marca importante. Só gols bonitos. Para variar, Robinho. O garoto é diferenciado com os pés. O gol do Marcinho para o Brasil de Pelotas assustou um pouco. Porém, Enan fez outra obra de arte. O Figueirense voltou a vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o grupo mais otimista e aliviado para o jogo de terça-feira contra o Oeste. Como é bom voltar a vencer em uma competição tão disputada. Os meninos estão de parabéns, mas amanhã a gente tem que virar a página da mesma forma. A gente tem uma dívida com o nosso torcedor, a gente tem uma dívida com o Scarpelli e a gente precisa transportar tudo de bom que a gente fez hoje para terça-feira e voltar a vencer dentro do Scarpelli. Valeu a pena pegar a estrada. A volta será mais tranquila, sim. Não tenha dúvida que a volta é mais tranquila com uma vitória. O torcedor já chegou, com certeza, aí, voltou muito animado com esse resultado do Figueirense fora de casa. Para a rodada ficar completa, só falta a Giovana voltar para o Pedrão, né, Fábio? Nós vamos falar do jogo, a gente tem ali algumas imagens dos gols do Robinho, do Enan, do gol do Marcinho, do Brasil de Pelotas, vitória importantíssima, aquele papo. A vitória aconteceu no momento certo, não tem momento certo, sempre é bom estar vencendo numa competição, né? Tá somando pontos, mas veio num momento muito importante para o Figueirense, né, Fábio? Olha, Mancha, a vitória do Figueirense de ontem, ela é evidente que aqui ninguém vai se iludir. Eu não vou dizer que o Figueirense achou o seu futebol e daqui para frente vai ganhar todo mundo, não é nada disso. Vamos separar as coisas, separar as situações. Mas foi uma vitória, sim, que teve a assinatura de algumas virtudes que o Figueirense não estava apresentando. Ontem eu vi jogador dando carrinho, eu vi jogador sujando o uniforme, eu vi jogador dando o bico para fora, ou seja, levando o jogo a sério. É isso que estava faltando no Figueirense. O Figueirense estava aceitando passivamente as derrotas. E ontem eu vi uma equipe, tanto que quando terminou o jogo de ontem, Mancha, os jogadores, tanto titulares quanto reservas, vibravam. Eles estavam vibrando como se tivesse conquistado um título, uma classificação no mata-mata. Eu vi os jogadores se abraçando. É isso que estava faltando para o Figueirense. É essa determinação. Agora é evidente que tecnicamente aqui é preciso ressaltar. O que está jogando de bola, o Robinho, o que está jogando de bola, o Enan, são dois jogadores destaques da equipe do Figueirense. Robinho está jogando muita bola, eu não tenho dúvida nenhuma que o Figueirense hoje tem aí, se eu botar o Robinho como dupla de ataque, talvez a mais eficiente do Campeonato Brasileiro da Série B. Agora, o caminho ainda é longo, não é motivo ainda de euforia, mas de qualquer forma foi um alento. Foi a vitória da virtude, foi a vitória da dedicação, a vitória do suor. E isso o Figueirense estava precisando. E também não é porque venceu que nós vamos acobertar tudo aqui. Mas o senhor, até eu esqueci o nome do zagueiro lá, me ajuda aí. O Leandro Almeida não pode fazer o que ele fez. Muitas vezes ele coloca em risco toda uma jornada bonita com o que ele fez. Aos 14 fez uma falta. E depois o cara dá uma bicuda no jogador, aí vai ser expulso, né? Então precisa conversar com ele para que não coloque risco. Agora, foi uma vitória importante, sim. Vamos falar de Série A, mas antes tem mais uma pergunta para ti, Fábio. O goleiro Saulo, você acabou não citando aí no comentário, né? Vai se firmando ali como o novo goleiro do Figueirense. O gol ali não foi culpa dele, saiu meio perdido ali, mas não foi culpa dele e tal. Mas uma coisa me chamou a atenção. Muita cera o Saulo fez. Já começou a fazer cera no primeiro tempo.
Eu acho que a cera tem que começar a ser punida com mais frequência no futebol. Ela tá acontecendo muito. O jogador recebe uma falta, parece que recebeu um tiro. Cai no chão, rola, segura a perna. Não, é dali pro hospital a impressão que dá. Mas depois se levanta, dá aquela batidinha com a chuteira assim, tá tudo 10, recomeça a jogar. Eu acho que, no caso, não foi o jogador, foi o goleiro, né? Mas eu acho que a cera tem que começar a ser punida pelos juízes, porque ela tá atrapalhando o futebol. A gente gosta da cera quando a gente tá vencendo. Quando a gente tá perdendo, a gente é contra. Se não vale, né, Fábio? Não, assim não vale. Se pega um árbitro mais rigoroso, ele acresce no tempo. E muitas vezes o próprio infrator acaba sendo prejudicado. Tá entendendo? Se o árbitro fosse rigoroso ontem, deu 5, poderia ter dado 8 e ninguém poderia reclamar. Ele ia dizer, não, teve a hora que o goleiro caiu. E aí, mais 3 minutos, o Figueirense seguraria a pressão? Então concordo contigo, tá exagerando. Agora é o titular tem personalidade, já tem aquele espírito de liderança. A diferença dele, do Thiago Rodrigues, é que ele já sai pagando com a defesa. E isso é muito importante pro goleiro, até porque o goleiro é o que tem a melhor visão do campo. Ele está olhando o posicionamento dos laterais, do meia, então ele está brigando, está chamando a atenção e isso acaba sendo uma virtude importante para a equipe. Agora sim, vamos falar de Série A. Chapecoense acabou sendo derrotada, um jogo complicado com o Sport na Arena Pernambuco, mas quem vai falar mais pra gente, vai trazer todos os detalhes, é o Sérgio Badá, que fala direto de Chapecó. Boa tarde, Badá. Podia ser melhor, né? Podia ser melhor esse boa tarde, mas um boa tarde pra você. Olá, Mancha, boa tarde, um grande abraço a todos. É um momento muito ruim da Chapecoense no Campeonato Brasileiro, né? Vem de uma sequência aí de 6, 7 partidas sem saber o que é uma vitória, 6 pelo Campeonato Brasileiro, 1 pela Sul-Americana. Semana foi muito ruim, no domingo passado empatou aqui com o Atlético Paranaense pelo placar de 1-1, jogo que era para ter vencido, que era para ter ganho, e na quarta-feira, pior ainda, na quinta, melhor dizendo, pior ainda nesta derrota aí de 3-0 para o Sport Recife. Primeiro tempo até que foi bom. Primeiro tempo a Chapecoense até que foi bem, teve oportunidades, olha aí, ó. Primeira com o Arthur Kaique, mandou lá na arquibancada, e depois com o Wellington Paulista, de canela, que beleza, de canela, mandou de canela pela linha de fundo, 10 jogos sem saber o que é marcar um gol, o Wellington Paulista. E aí entrou ele, né? Aí entrou ele disse pro Lucha, me coloca que eu vou resolver o problema, e não deu outra. Deitou e rolou, Diego Souza. Só faltaram pedir autógrafo pro cara, deixaram o cara fazer o que quisesse no segundo tempo, e aí comandou, né, a vitória do Sport Recife pelo placar de 3-0, bola entregada pelo Wellington Paulista no meio de campo, armou contra-ataque, o André Balada acabou fazendo 1-0, e aí desandou a maionese, aí morreu, simplesmente morreu o time da Chapecoense, e aí tomou ao natural de 3-0, olha aí, ó, o torcedor do Joinville que tá com saudades do Agenor, o Agenor entrou no segundo tempo. Esse foi o chute da Chapecoense no segundo tempo, um chute do Luiz Antônio, isso era 40 minutos do segundo tempo, né, quando deu o primeiro chute a gol, aí não tinha como não perder mesmo, né, time que não tem ambição, fora de casa, acaba sendo derrotado. Olha só, olha que tranquilidade, parece rachão, parece o rachão do Mancini, os caras dando balãozinho, fazendo o que querem, olha só, que tranquilidade, que facilidade, parece treino de ataque contra a defesa, né? 2-0, gol do Diego Souza, e depois aí o André de novo acabou nesse lance aí, liquidando a fatura, 3-0, Chapecoense na boca da zona do rebaixamento. Olha, tá complicada a situação, sem convicção. Vinícius Eutrópio assumiu o time, não conseguiu fazer ainda o time jogar, não consegue, né, ter um padrão de jogo definitivo, oscila muito dentro do próprio jogo. Primeiro tempo até que foi bem, aqui contra o Atlético Paranaense, aí contra o Sport também, mas no segundo tempo o time simplesmente para em campo e aí os adversários crescem. Então, né, a gente está muito preocupado aqui, para não dizer desesperados, muito preocupado, porque realmente sumiu o futebol da Chapecoense, todo mundo buscando soluções ou explicações, né, e ninguém consegue entender de fato o porquê que o time da Chapecoense caiu tanto de rendimento. O próprio Vinícius Eutrópio já confidenciou a amigos aí de que, num bate-papo com torcedores, de que ele está preocupado porque o elenco da Chapecoense realmente não está preparado para uma Série A de Campeonato Brasileiro, e se perder amanhã para o São Paulo aqui, entra para a zona de rebaixamento, e o que está ruim pode ficar pior ainda. Agora pode melhorar, ganhando, respira aliviado, e daqui a pouco, e essa é a nossa esperança, começa uma nova fase, um novo momento, mas tem que melhorar muito, vai ter que melhorar muito para poder reagir, porque realmente a preocupação é geral aqui em Chapecó, com o desempenho fraco que a Chapecoense vem tendo nos últimos jogos. Vamos torcer para que de repente amanhã reencontre o bom futebol e o caminho das vitórias. Mestre Badá, fica aí que eu tenho uma pergunta para você, uma pergunta dupla. Que falta o Rossi já está fazendo, ou vai fazer falta nesse time da Chapecoense? E se a Chapecoense ganhou um dinheirinho com essa negociação dele ou não tem nada a ver?
Não, ganhou. Ganhou. A Chapecoense adquiriu 80% do vínculo do Rossi com o Goiás. Ainda foi a diretoria anterior. Ainda foi o ano passado que essa negociação foi encaminhada. 80% do vínculo do Rossi junto ao Goiás. E agora vendeu para a China por a parte que coube a Chapecoense 3,4 milhões de euros, dá algo em torno aí de 8 milhões de reais. Esse é o dinheiro que deve entrar, não sei se já entrou ou não, mas se não entrou, que deve entrar nos cofres da Chapecoense. Não vai fazer falta. Claro que na situação que o time está, qualquer jogador faz falta. O Niltinho faz falta, né? Que foi lá pro Atlético Goianiense e fez gol contra o São Paulo. Amanhã, por exemplo, não tem Arthur Caíque e Wellington Paulista, que estão suspensos. Tem 2 atacantes, talvez volte o Túlio de Melo. Se não, é 2 meninos amanhã. Vai jogar contra o São Paulo com Lourenço e Perotti, 2 garotos que vieram na base. Aí, claro que faz falta. Agora, não por aquilo que o Rossi vinha jogando. Ele começou muito bem a temporada, dando uma demonstração assim de ser, que seria um jogador muito útil, mas daqui a pouco começou a arrumar encrenca com o torcedor no Twitter, começou a arrumar encrenca com um grupo de jogadores, brigou, quase foi a vias de fato com o Neném num jogo lá na Argentina, né? Então o momento dele não era bom dentro de campo, não estava correspondendo, muitas expulsões, então o momento dele não era bom. Foi um bom negócio para a Chapecoense. Comprou por 800, vendeu por 8 milhões, né? Então creio que foi um bom negócio aí para a Chapecoense, que se utilize esse dinheiro aí para buscar reforços, porque precisa qualificar, porque com esse grupo aí a Chapecoense é seríssima, mas fortíssima candidata, infelizmente, ao rebaixamento da Série B. Nem fala, Badá. Já o Badá volta para falar mais do futebol catarinense. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. O Ronival Sebastião, manda um abraço aí, Fábio. Já mandei, Fábio, mandei na tua frente. De Palhoça, aí, pessoal de Palhoça. Pepeu Cardoso, de folga hoje, ligado no melhor programa de esportes da TV catarinense. O Pepeu, que é o narrador oficial da Rádio Avaí. Emanuel da Silva, abraço e vida longa. Manuel da Silva Espíndola. Tem o Paulo Conrad, muita gente mandando abraço aqui pra galera. O Jairo Bianchini, que apareceu na foto. Obrigado, Marcelo. Tamo junto acompanhando o Clube da Bola. Abraços do Jairo de Balneário Camboriú. Falar do outro representante catarinense na elite, o Avaí também não teve uma semana nada boa. Vinha de bons resultados, vitória diante do Botafogo, empate com a Ponte Preta, vitória diante do Grêmio fora de casa. Quando recebeu o Coxa, todo mundo apostava numa nova vitória. Não foi o que aconteceu, Fábio Machado. Olha, Mancha, aqui é o seguinte, sobre o Avaí, sabe o que está acontecendo com o Avaí? O técnico Claudinei Oliveira, ele armou um esquema propício para o Avaí jogar fora de casa. E ele não está conseguindo, ele criou uma armadilha que ele próprio é vítima. O Avaí dentro de casa não consegue fazer funcionar, não propõe o jogo, não tem atitude, erra no sistema de marcação. Fora de casa funciona, beleza. Isso deu para ver muito claro no jogo da ressacada na questão de posicionamento, eu prestei muita atenção. Eu vou dar um exemplo. Quando o Avaí estava com a bola, a marcação do Curitiba era em cima, no campo de defesa do Avaí. Quando o Curitiba estava com a bola, era o contrário. Os jogadores do Avaí ficavam todos atrás da linha do meio de campo. Ou seja, dando campo para o adversário, dando espaço para a equipe do Curitiba. Basta lembrar do jogo contra o Fluminense, o gol que tomou o Kozlinski, que foi o Dourado lá, o Henrique Dourado. Onde estava o jogador? A bola estava com o goleiro e já tinha um jogador do Fluminense marcando em cima na saída. E é isso que o Claudinei não está conseguindo ver na equipe do Avaí. Ou seja, ele criou uma armadilha, ele criou uma convicção de o Avaí jogar, mas que não está sendo, digamos, versátil, não está conseguindo impor essa dinâmica quando atua no estádio da ressacada. E aí é aquela questão que a gente tem a lamentar. As equipes que jogam hoje na ressacada deitam e rolam, elas mandam, elas dominam ali o meio de campo, elas dominam a posse de bola, tem mais oportunidade de gols e conseguem vencer. Então, está faltando para o Claudinei treinamento específico, está faltando para o Claudinei muitas vezes sair da sua convicção, mudar a forma do Avaí jogar. Porque hoje, por incrível que pareça, tem torcedor já mais animado que o Avaí vai jogar amanhã em Pituaçu contra o Bahia do que no próximo jogo que o Avaí vai ter na ressacada, onde para o torcedor será um tormento, Mancha. Tem uma pergunta para ti, algumas observações, né? O comentarista é tu, Fábio, eu faço observação e rola a bola para ti. Do lado do Coritiba, o Kleber, que é muito criticado, eu sei que ele tem algumas atitudes dentro e fora de campo que não são legais, mas ele ainda ele faz jus ao apelido de gladiador, né? Vai, incomoda, tá participando, cobra pênalti, faz gol. Do outro lado, o Marquinhos, né? Muita gente ainda criticando ele, eu vi gente postando nas redes sociais, o Avaí venceu porque tava sem o Marquinhos, quando o Marquinhos joga não vence. Na minha humilde opinião não tem nada a ver, tanto que fez o gol do Avaí.
E no scout do jogo, eu sinto que o time adversário, no caso, o Coritiba tem 4 chances, faz 4 gols. O Avaí tem 4 chances, faz 1 gol. É por aí, Fábio? É por aí também, é por aí, você tem razão. Sobre o Marquinhos, sobre o Kleber, aliás, sobre o Kleber, vamos separar as coisas. Ele é um chamado bandido no futebol. Bad boy. Ele é bad boy, tá? Tanto que agora ele vai cumprir 12 jogos de suspensão. Ele jogou com efeito suspensivo, né? Então ele vai cumprir 12 jogos, só volta contra o Bahia. Exatamente no jogo com o Bahia que ele cuspiu no adversário, deu uma cotovelada. Ou seja, ele tem um histórico. Mas vamos separar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Dentro de campo ele é um craque. Ele sabe o que faz com a bola, ele distribui, chega no ataque. Sobre a questão do Marquinhos. Eu sou um cara muito crítico em relação ao Marquinhos, eu já disse isso, a condição de ídolo dele ninguém vai tirar do Avaí. Mas nesse jogo aí contra o Curitiba, não era o Marquinhos para ter saído, o Marquinhos estava bem. O Marquinhos faz a distribuição, fez o gol, fez o que tinha que fazer. Claudinei errou ao tirá-lo. Poderia ter tirado outro jogador, poderia ter tirado o próprio Juan, que já estava suspenso, poderia ter tirado outro jogador. Ali o Marquinhos estava funcionando. Então tem em cima dele também uma espécie de perseguição, justamente por essa liderança que ele tem no grupo. Agora, o Avaí jogou fora, ganhou 2 partidas, o Marquinhos não estava. Mas aí não é questão do Marquinhos estar ou não, é a questão da forma de jogar do Avaí, como eu já citei aqui. E o aproveitamento, o Avaí cria chance, mas chuta meio fraco, não sei, falta aquele último chute, né? É que o Claudinei está insistindo com o Rômulo, por exemplo, né? Insistir com o Rômulo hoje na equipe do Avaí, além de não colaborar nada para a equipe, ainda irrita o torcedor. O jogador não está numa boa fase, qual é o problema? Tira ele, conversa com ele, vai lá para o banco, dá uma refrescada na ideia, depois quando volta melhor. O Rômulo não está bem. E aí o Rômulo recebia a bola, não sabia o que fazia, não chutava, não tocava para trás, não chegava talvez um jogador do Avaí próximo a ele. Então tem essa questão, bem observado. Tem que ter eficiência também. Eficiência que o Avaí teve fora com o Botafogo, teve contra o Grêmio 2 contra-ataques mortais, definiu a partida e na ressacada não consegue colocar a bola para dentro. Legal, vamos falar de Série C, vamos então para Joinville, conversar com o Juca Miguel. O Jack conseguiu um importante resultado fora de casa na última rodada da competição, tá todo mundo embolado, um novo resultado em casa agora positivo. Pode sim melhorar muito a situação do Jack. E o Juca que tá de visual novo, cafanhaque, eu vi no Facebook que ele andou cortando o cabelo essa semana. Tem promoção também pro torcedor do Jack, né? Né, Juca? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, uma ótima tarde para você, Mancha, pro Badá, pro Fábio, pro nosso querido telespectador ligado no Clube da Bola. É isso mesmo, Mancha. Antes de eu iniciar meu comentário, eu já vou deixar aqui uma super promoção para você ligado no Clube da Bola. Tá ligadinho no Clube da Bola? Então vai lá no meu Facebook, no Juca Miguel, curte, compartilha, deixei um vídeo com a postagem também do ingresso. Ao final, no 4º bloco aqui eu dou o nome dos 4 ganhadores. São 4 ingressos para você curtir amanhã Joinville e Ipiranga, às 3 da tarde na Arena, por conta aí do Clube da Bola. Falando de Joinville e Mojimirim, Mancha, pelo amor de Deus, eu vou estender aqui depois pro Fábio, para você, pro Badá. Se alguém tem um óculos sobrando para entregar pro senhor José Laranjeiras e pro bandeira Esdras Mariano, que não viram que a bola saiu quase 1 metro. Um escândalo que fizeram, o maior erro da arbitragem em todas as séries D, C, B e A. O que fizeram com o Joinville, Mancha, Fábio, Badá e amigos aí do Clube da Bola foi um crime. Dentro de campo, o Joinville sofreu alguns sustos, não foi a mesma equipe que jogou dentro de casa contra o Bragantino, que venceu como autoridade, que mandou no jogo, que com o Fernandinho jogando aí como camisa 10, distribuiu as bolas, conseguiu articular, o Tinga pela direita, o Cadu pela esquerda, o Renan de último homem ali à frente dos zagueiros, e o Joinville não fez um bom primeiro tempo e achou esse gol aí com o Grampola. Grampola que inclusive veio do Bragantino, tem algumas propostas aí para sair do Joinville, mas o Joinville conseguiu efetivamente, aí os torcedores do Mogi, os jogadores também reclamaram de uma possível posição irregular aí do Grampola no chute do Alex Juan. A princípio estava na mesma linha ali, a câmera não dá esta condição bacana da gente acompanhar, mas aí o Grampola fez 1-0. Segundo tempo, o Mogi cresceu bastante de produção, tentou por todas as formas empatar o jogo, com o Marcelo Veiga mudando muito a equipe, mas aí a gente vai perceber nos próximos lances o gol de empate do Mogi. Aí um chute do Pretinho, que arriscou bem, o Matheus foi muito bem, o Joinville que inclusive contratou o goleiro Lauro, já que o Jonathan se transferiu ao futebol português, mas faz uma excelente Série C aí o menino Jonathan. E no próximo lance a gente vai perceber a lambança da arbitragem. Gente,
Eu nunca vi um negócio daquele. Claro que aí uns vão dizer que faltou fair play por parte do jogador que acabou dominando a bola, aí o Pretinho também que chutou deveria não ter feito gol, mas é aquilo, né? Alguns jogadores teriam fair play, outros não tiveram, e o Joinville infelizmente acabou sofrendo empate com um lance escandaloso. A arbitragem no final disse que o erro aconteceu, inclusive a CBF afastou o senhor José Laranjeiras, que é o árbitro, e Esdras Mariano, que é o assistente, vai lá para a Federação Alagoana, passará por um processo de reciclagem, né? E não adianta. Mas um lance antes desse foi esse do Fernandinho. Poderia ter chutado, não chutou, e aí veio um lance polêmico que a gente acompanha, infelizmente. Olha só, essa bola saiu, gente, a mais de 1 metro. Pode ver, ó, o próprio jogador do Mojimirim parou. E aí o Edson parou, e aí quando viu, o cara continuou, tal, e o Pretinho foi lá e fez o gol. Então essa bola saiu a mais de 1 metro, não sei se a gente vai ter aquele lance lateral, aquela bola que passa, aquela imagem da câmera lateral ali, mas infelizmente são pontos que não voltam mais. O Joinville poderia ter tido, passou a imagem, o Joinville poderia ter dormido no G4, ter terminado no G4 e lá na frente tenho certeza absoluta que esses 2 pontos farão muita falta. Por quê? O Joinville está fora de G4, hoje é o 7º, amanhã pega na Arena o Ipiranga, que é o 2º, a diferença é de apenas 2 pontos, então você já começa a calcular. Esses 2 pontos que o Joinville perdeu em função da arbitragem, poderia ter deixado o Joinville no G4, pega o Ipiranga, aí sim de repente poderia ter ficar em 1º ou 2º, porque o objetivo, Mancha, é se classificar com toda certeza, mas também é ficar numa posição colocada de uma forma melhor, para você fugir de repente do primeiro colocado de lá, que pode ser um Fortaleza, pode ser um CSA, pode ser o Remo. O que você tentar conseguir fugir do 1º ou 2º, porque Série C, assim, são 2 grupos de 10, se classificam os 4 melhores. O primeiro melhor de um grupo pega o 4º melhor do outro. E aí, meu amigo, você pega aí um jogo para decidir longe de casa, realmente fica muito complicado. A gente passou várias vezes aí no Clube da Bola, passamos aqui também no Jornal do Meio-Dia, inclusive fizemos até uma brincadeira, Mancha, ampliamos a linha lateral, a linha de fundo, colocamos assim um círculo para ajudar visualmente o senhor José Laranjeiras e Esdras Mariano. A gente percebeu aí o lance, o bandeirinha estava na linha. Não sei o que ele estava pensando, se ele estava pensando no presente que ele ia dar para a esposa dele, se ele estava pensando na comida que ele ia comprar para o cachorro, mas ele estava olhando. Para algum lugar do além, ele estava olhando, Mancha, e é isso. Agora o Joinville que se prepara, amanhã tem um único desfalque, o Danley levou o 3º cartão amarelo, o Charles, contratado também para ser o zagueiro experiente, assume a camisa 3 e se for dentro daquilo que a gente imagina, o Charles não deve mais sair. Então, só reforçando, 4 ingressos amanhã por conta do Clube da Bola para você acompanhar Joinville e Ipiranga às 15 horas na Arena. Vai lá na minha página do Facebook, na minha página pessoal, curte o vídeo, compartilha, deixa lá o seu nome e no último bloco do Clube da Bola a gente faz o sorteio aí. De repente a gente ajuda a você assistir Joinville e Ipiranga na Arena. Legal, Juca. Daqui a pouco o Juca volta para falar mais de Joinville. Tem uma frase manjada, né? Até meio clichê no futebol. Ah, esse pontinho pode fazer falta lá no final. Complicado, pode sim, pode fazer falta e complicar a vida do Jack aí, esse erro de arbitragem que aconteceu lá em Mogi, no interior de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência volta para destacar a segundona catarinense, tem a 4ª divisão nacional e mais Avaí, Figueirense, Criciúma, Joinville, Chapecoense. Não sai daí.